E aí, galera, beleza? Você já parou para pensar em quão assustadora a história da humanidade pode ser? Entre eventos macabros, práticas bizarras e mistérios inexplicáveis, o passado está repleto de acontecimentos que parecem saídos diretamente de um filme de terror. No vídeo de hoje, preparem-se para uma viagem aterrorizante pelo lado obscuro da história. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like. Agora, sem enrolação, bora pra lista. Imagine só, você vai dormir, tem sonhos estranhos, acorda e segue o dia. Parece normal, né? Só que para o fazendeiro vietnamita, Tha Ngoc, essa rotina simplesmente deixou de existir. Em 1973, depois de uma febre, o cara simplesmente nunca mais dormiu. Médicos examinaram o Thai de cima a baixo, mas ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido. E o mais bizarro, apesar de viver como se tivesse tomado um café super forte para sempre, o Thai seguia a vida numa boa. A ciência que lute para explicar essa, porque até hoje ninguém sabe como isso foi possível. Quem aí curte um bom mistério? Então preparem-se, porque essa história é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ano de 1966, Rio de Janeiro. No topo do Morro do Vintém, uma cena macabra. 2 corpos estirados no chão, vestidos com seus melhores trajes, como se estivessem prontos para um evento importante. Só que tinha um detalhe bizarro. Ambos estavam com máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Ao lado dos corpos, um bilhete misterioso com instruções estranhas, falando em tomar cápsulas e esperar um sinal. A polícia ficou intrigadíssima com o caso. Mas até hoje, ninguém sabe quem eram esses caras, o que eles estavam fazendo no morro, ou qual era a razão daquelas máscaras sinistras. O caso das máscaras de chumbo segue como um dos maiores enigmas da história criminal brasileira. E quando a gente fala em mistérios sinistros, não tem como não lembrar de navios fantasmas. E o Mary Celeste, meus amigos, é o rei deles. Imaginem só, 1872, Oceano Atlântico. Um navio mercante navegando tranquilamente até que, puf, simplesmente desaparece. Meses depois, o Mary Celeste é encontrado à deriva, sem um arranhão, com comida na mesa, carga intacta, tudo no lugar, menos a tripulação. É como se o tempo tivesse parado a bordo, só que sem ninguém para contar história. O que será que aconteceu com aqueles pobres marinheiros? Teriam sido vítimas de piratas? Um motim? Ou será que alguma força sobrenatural arrastou todos para o fundo do mar? A verdade é que até hoje, ninguém conseguiu decifrar o enigma do Mary Celeste, que segue navegando nas águas da história como um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. A ciência, meus amigos, é movida pela curiosidade, pela busca por respostas. Mas e quando essa busca ultrapassa os limites da ética e do bom senso? Ao longo da história, vários cientistas resolveram usar o próprio corpo como cobaia em experimentos para lá de bizarros. Um dos casos mais assustadores é o de Stubbins Firth, um médico do século XIX que queria provar que a febre amarela não era contagiosa. A brilhante ideia do cara? Beber o vômito de pacientes infectados. Sim, você ouviu direito. E acreditem se quiser, ele não contraiu a doença. Mas calma, a história não acaba aí. Outros médicos, inspirados pela genialidade do Firth, resolveram testar a teoria por conta própria e acabaram contraindo a doença, morrendo de forma horrível. Moral da história: se você tiver uma ideia maluca para um experimento, por favor, consulte um profissional antes. O espaço sideral, um lugar misterioso, cheio de maravilhas e sons assustadores? Pois é, meus amigos. No final da década de 1960, enquanto orbitavam a Lua, astronautas começaram a relatar algo para lá de bizarro, sons estranhos e inexplicáveis vindos do espaço. E não estamos falando de ETs cantando pagode. Os astronautas descreveram os ruídos como uma espécie de música alienígena, uma mistura de assobios, apitos e zumbidos sinistros. A NASA investigou o caso, mas nunca conseguiu explicar o que eram aqueles ruídos. Será que era algum tipo de interferência? Um fenômeno cósmico desconhecido? Ou será que era só a imaginação dos astronautas?
A verdade é que, até hoje, os sons do espaço permanecem um mistério. A floresta amazônica, com toda a sua vastidão e mistério, guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. E um desses segredos era a história do Homem do Buraco, um indígena solitário que viveu por décadas completamente isolado do mundo exterior. Imaginem só, sozinho, no meio da floresta mais densa do mundo, sem contato humano por mais de 26 anos. Esse era o dia a dia do Homem do Buraco, o último sobrevivente de sua tribo, que foi brutalmente dizimada. Ele vivia em cabanas simples e cavava buracos profundos no chão, que se acredita serem armadilhas para animais ou esconderijos. Em 2022, ele foi encontrado morto em sua rede, coberto por penas de arara. A causa da morte nunca foi determinada, mas a posição do corpo e as penas sugerem um ritual fúnebre, como se ele soubesse que seu fim estava próximo e tivesse se preparado para ele. Em 1991, nas profundezas dos Alpes italianos, um grupo de alpinistas se deparou com uma descoberta macabra. Um corpo congelado, preservado pelo gelo por mais de 5.000 anos. Era Otzi, o Homem de Gelo, uma verdadeira janela para o passado. Mas o que parecia ser apenas uma descoberta arqueológica incrível, logo se transformou em uma série de eventos trágicos. Uma a uma, pessoas envolvidas na descoberta e estudo de Otzi começaram a morrer de forma misteriosa. Ataques cardíacos, acidentes fatais, doenças incuráveis. A lista de vítimas da maldição do Homem de Gelo só aumentava. Coincidência? Azar? Ou será que Otzi, em sua fúria congelada, estava buscando vingança por ter sido tirado de seu descanso eterno? A verdade é que ninguém sabe explicar o que causou tantas mortes, mas uma coisa é certa: a lenda da maldição do Homem de Gelo segue viva, tão fria e implacável quanto o gelo que o preservou por milênios. E se você pudesse espiar os pensamentos dos seus inimigos, ou ver o que está acontecendo do outro lado do mundo sem sair do lugar? Parece roteiro de filme de espionagem, né? Mas acreditem, a CIA levou essa ideia a sério. Nos anos 70, em plena Guerra Fria, a agência de inteligência americana criou o Stargate Project, um programa ultra-secreto que tinha como objetivo treinar agentes com habilidades psíquicas, como telepatia, clarividência e até mesmo visão remota. A ideia era criar uma nova forma de espionagem, capaz de driblar qualquer tipo de segurança. E o mais assustador, alguns documentos secretos sugerem que o projeto teve alguns resultados positivos. Agentes teriam conseguido descrever com precisão instalações militares soviéticas e até mesmo influenciar o curso de eventos à distância. A verdade é que nunca saberemos ao certo até onde foram os experimentos do Stargate Project, que foi oficialmente encerrado em 1995. Mas a ideia de que a CIA treinava soldados psíquicos é, no mínimo, intrigante, né? Os maias, conhecidos por sua sabedoria, astronomia avançada e construções monumentais, também escondiam um lado obscuro em sua história: os sacrifícios humanos. Sim, meus amigos, por trás da grandiosidade dessa civilização, existia uma crença inabalável no poder de sacrifícios humanos para apaziguar os deuses e garantir a ordem cósmica. Imagine só: pessoas eram jogadas em poços profundos, conhecidos como cenotes, ou tinham seus corações arrancados ainda batendo em frente a uma multidão. É de arrepiar, né? E o pior é que essas práticas não eram raras, não. Arqueólogos encontraram milhares de ossadas em sítios arqueológicos maias, evidências macabras de que os sacrifícios humanos eram uma parte central da cultura e religião desse povo. A Idade Média. Cavaleiros, princesas, castelos. Parece um conto de fadas, né? Só que não. A Idade Média, meus amigos, era muito mais sombria e cruel do que os contos de fadas querem nos fazer crer. Esqueçam os banquetes e bailes reais, porque a realidade era muito mais próxima de Game of Thrones. As pessoas viviam com medo da peste negra, da fome, da guerra. E para completar, ainda tinham que lidar com os rituais macabros da época. E quando digo rituais, não estou falando de simpatias ou coisas do tipo, não. Estou falando de verdadeiras torturas.
Tinha gente sendo torturada até a morte por heresia, bruxaria ou simplesmente por discordar do rei. E o pior é que essas torturas não eram rápidas e indolores, não. Estamos falando de métodos cruéis e desumanos, como a roda, o cavalete, o empalamento. É de dar pesadelo. E para provar que você não era um herege ou um bruxo, você tinha que passar por julgamentos bizarros, como o julgamento pelo fogo, onde você tinha que colocar a mão no fogo para provar sua inocência. Se você saísse ileso, era porque Deus estava do seu lado. Se não, bem, era melhor nem pensar no se não. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo lado obscuro da história? Aposto que vocês não imaginavam que o passado pudesse ser tão assustador, né? A história da humanidade é cheia de momentos macabros e inexplicáveis. E aí, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também curtem uma boa dose de suspense e mistério. E se quiser mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Até a próxima!